Olá, meu nome é Vanessa Debem. Eu vou apresentar agora meu trabalho de conclusão de curso de Arquitetura e Urbanismo na sua etapa intermediária. Minha orientadora é a professora Manuela Catafesta e a professora da disciplina é a Patrícia Moreira Moura. Se trata de um novo conceito de moradia colaborativa, conhecido também como COLIVE. O objetivo dessa proposta é contemplar um público de pessoas acima dos 50 anos, que busquem a chegada e a vivência da fase idosa com mais integração, disposição, vida ativa e, por consequência, saúde física e mental. Ela se estabelece a partir de iniciativa privada, dos próprios futuros moradores, com a criação de uma associação. E também busca o auxílio do governo, uma vez que trata-se de um projeto que visa o bem-estar e a prevenção da saúde da pessoa idosa, através dos espaços de convivência, assistência e atividades que serão oferecidos não só para os moradores, mas também para a comunidade no geral. Alguns desses direitos previstos no Estatuto do Idoso. Essa ideia de um conjunto habitacional foge do conceito atual de moradia de idosos, que são as ILPIs ou os residenciais geriátricos existentes hoje no Brasil. Primeiro, porque contempla pessoas acima de 50 anos, com a finalidade de prevenção e de promover a troca de experiências e colaboração de acordo com cada faixa etária. Segundo, porque propõe que os moradores tenham seu próprio lar dentro do conjunto, diferentemente de uma mudança para um lar de idosos com regras próprias a serem seguidas e apartamentos padronizados. Nesse caso, cada morador terá o seu apartamento individual e próprio. As regras da comunidade serão estabelecidas em conjunto, através de votação dos associados. A administração e os serviços do local serão sempre que possível prestadas pelos próprios moradores, mantendo-os ativos e participantes. Haverão espaços coletivos e algumas dessas atividades e serviços também vão estar abertas para a comunidade, com a intenção de abranger a interação social entre mais pessoas e gerações. Segundo a ONU, o mundo está no centro de uma transição do processo demográfico que vai ser única e irreversível e que vai resultar em mais populações idosas em todos os lugares, sendo que, segundo a organização, entre 2007 e 2050, o número atual de idosos deve mais que triplicar. Vocês sabiam que hoje Porto Alegre é a capital brasileira com o maior percentual de pessoas acima dos 60 anos? Eles são 15% da população da nossa cidade. E desses 15%, 62,54% são responsáveis pelo domicílio onde residem. Há também números crescentes preocupantes de suicídio entre os idosos, demonstrando ainda mais a urgência de maior atenção e prevenção para as necessidades da saúde física e mental, mais um motivo para a abrangência do público 50+. Além, então, do grande número de idosos, tem mais 12,44% de pessoas em Porto Alegre de 50 a 59 anos, totalizando um público de 27,45% da população. Eu afirmo, então, que a proposta desse projeto vem de encontro com a mudança no perfil geral da sociedade e com a necessidade de ampliar a qualidade de vida desse público que vem crescendo, especialmente em Porto Alegre. O local escolhido para a implantação desse projeto dentro da cidade foi a região denominada pelo orçamento participativo como o Eixo Baltazar, mais especificamente no bairro mais populoso da cidade, que é o Rubem Berta. Primeiramente, chama atenção o grande número e o aumento crescente da população de faixa etária foco do projeto, mas veremos a seguir que a região contempla outros fatores não menos importantes para ter sido escolhida. Iniciando a análise morfológica da região, vemos nesse mapa de acessibilidade que o local é de fácil acesso às outras regiões da cidade e até mesmo do estado. Também vemos que há hospitais com diversas especializações a menos de 15 minutos de carro e vários postos de saúde no entorno próximo. Não há registros de lar específicos para idosos no entorno, o que reforça a necessidade de tal empreendimento na região, que é extremamente populosa, mesmo se tratando de uma proposta diferenciada. A nível local, nós percebemos pela análise que o terreno se encontra em uma esquina de vias locais, o que o torna mais silencioso e tranquilo. Porém, é muito próximo de uma via coletora e tem uma parada de ônibus da esquina. Por fim, também fica a 600 metros de distância de uma das principais avenidas da Zona Norte.
No próximo mapa, o de cheios e vazios, nós vemos que a oeste do terreno o bairro está formado e bem consolidado. Já a leste ainda está em formação, com potencial para novos empreendimentos residenciais nos terrenos vagos. O terreno se encontra em uma região plana e o entorno próximo não apresenta grande desnível, proporcionando ao morador faixa de caminhadas acessíveis. A região é predominantemente residencial e, devido ao grande número de moradores, existe um vasto comércio local e serviços variados oferecidos no entorno. Existem muitas praças e as ruas são arborizadas, proporcionando vistas agradáveis. Em frente do terreno, a leste, existe uma praça, condição que o torna privilegiado, uma vez que certamente a sua insolação não será prejudicada com uma futura construção. As edificações vizinhas, no geral, são de 1 a 2 pavimentos, logo a incidência solar não será prejudicada. Podemos então constatar que o bairro é predominantemente residencial e populoso. Ainda assim, tem partes em crescimento. Tem um vasto comércio local, muitas praças no entorno próximo. O local é plano, as construções vizinhas estão consolidadas e são de até 2 pavimentos, o que privilegia a incidência solar. E por fim, os ventos predominantes de verão estão com passagem mais livre devido à existência das praças a leste e sudeste. De acordo com o plano diretor da cidade, o terreno se encontra em um corredor de centralidade, que são locais definidos como espaços estruturadores da cidade, onde se estimulam a maior concentração de pessoas e uma grande variedade de usos, de maneira a permitir que a população das áreas próximas tenham como atender às suas necessidades sem grandes deslocamentos, o que é ideal para o modelo de projeto proposto. À vista de satélite, podemos observar que o terreno é bem irregular, que é quase um retângulo reto. Na imagem 1, mostra o terreno à direita. Se vê as edificações do entorno baixas e também que não há postes de luz do lado que ele se encontra. Na imagem 2, se vê um pouco da praça em frente, dando ao terreno mais visibilidade e também, como já comentei, privilegiada incidência solar. Nessa imagem dá para se ver bem a praça. Também dá para observar a diferença de largura que ocorre na rua Osmindo Júlio Kuhn, que afunila da parte da praça para a parte da quadra do terreno. Isso justifica a grande dimensão do alinhamento do meio-fio solicitada pelo plano diretor da cidade, que a gente vai ver mais para frente. Essa última imagem, de frente para a praça, mostra a vista de quem está na esquina do terreno. Lá na frente se vê a Igreja Católica São Cristóvão, que é um local de grande movimentação do público idoso e da comunidade católica no geral. No todo, nós conseguimos perceber que o terreno está localizado em uma região tranquila do bairro Rubem Berta, bem arborizada, plana e pavimentada. A área total do terreno é de 2.456,7 metros quadrados, e calculando-se de acordo com os índices, chegamos a uma área de potencial construtivo de 4.151,8 metros quadrados. Na rua Osmindo Júlio Kuhn é exigido um alinhamento de 10,5 metros do meio-fio, que se justifica pelo estreitamento da rua visto nas imagens anteriores. As 3 simulações volumétricas geradas a partir do permitido pelo Plano Diretor de Porto Alegre ocupam todo o potencial construtivo do terreno e mostram o surgimento de volumes descaracterísticos do entorno. Isso então reforça a necessidade de se fazer um estudo da região e a responsabilidade da arquitetura na proposta de um projeto adequado. Aqui eu mostro para vocês 2 referências que eu tomei para o programa de necessidades do projeto. A primeira é a coabitação Trabenzol na Espanha, que é um país com grande ascensão de projetos de co-living sênior, como são chamados por lá e por alguns aqui também. A segunda se trata do primeiro projeto do gênero no Brasil, que é formado por uma associação de professores aposentados da Unicamp e está em fase de projeto. Formalmente, a intenção será criar diferentes identidades volumétricas para cada uso, assim como mostra o estudo do primeiro projeto. E no projeto do Edifício Corujas, em São Paulo, a inspiração vem dos recuos e dos espaços de convivência e integração visual. Nessas últimas referências, a materialidade é demonstrada nesses 3 projetos, com muito vidro nos espaços compartilhados do primeiro exemplo, que, além de luz, também terá o intuito de mostrar à comunidade o que se passa no local e trazê-la para dentro dele. A madeira e o verde do segundo exemplo são para trazer a natureza e a sensação de aconchego.
A estrutura de metal aparente e os corredores do terceiro exemplo também estarão presentes no projeto. Agora eu falo um pouco da nossa situação atual. Como é que funciona uma habitação colaborativa em meio a uma pandemia como a que a gente está vivendo? Medidas prévias na concepção do projeto podem ser tomadas, como ambientes bem arejados, espaços interiores com suporte para asepsia e retirada de calçados. Os apartamentos privativos são interligados visualmente, porém mantendo-se um nível seguro de distanciamento caso necessário. E apartamentos privativos equipados com cozinha. Também mudanças de hábitos na rotina, em casos de pandemia, podem ser tomadas, né? Aqui o organograma que ilustra a intenção de, através de uma entrada central, interligar e ter o controle de acesso dos usuários aos espaços de usos variados que o projeto vai contemplar. Vão ser áreas de uso coletivo público que vão estar sempre abertas à comunidade da região. Áreas de uso coletivo semi-privado, que deverão ter um controle de acesso, onde somente os moradores e as pessoas cadastradas poderão usufruir, estrutura com acesso restrito e as áreas de uso somente dos moradores, chamadas de coletivo privado. Por fim, as unidades residenciais do segundo pavimento em diante, todas vinculadas nesse acesso central. Para a concepção do partido desse projeto, eu iniciei o zoneamento a partir do térreo, nos moldes do organograma. Também sempre pensando nos condicionantes locais para a disposição dos espaços e os seus usos. Temos a recepção centralizada, que dá acesso aos usos coletivos públicos e semi-privados e infraestrutura no térreo. Então, os usos coletivos têm maior visibilidade. A garagem para os moradores vai estar no subsolo para preservar o térreo. No segundo pavimento, temos os usos coletivos privados, com maior controle de acesso, e as primeiras unidades habitacionais. No terceiro pavimento, a horta dos moradores, e vamos até um máximo de 4 pavimentos com unidades residenciais, para não contrastar em altura das demais edificações do entorno. Para a concepção do volume inicial, temos aqui o terreno. Eu defini uma malha estrutural de 1,25 por 1,25, marquei os recuos de jardim e também o alinhamento do meio-fio exigido para cada um dos lados. Criei então um volume inicial no térreo, da mesma altura das edificações lindeiras, e os demais pavimentos recuados, respeitando o índice construtivo e também para minimizar o impacto visual. No volume do térreo, eu criei aberturas para destaque das entradas, com a entrada principal em ângulo voltada para a esquina, e também para os predominantes ventos de verão. Acima, desmembrei os demais pavimentos para gerar mais luz, ventilação e espaços de circulação entre as unidades residenciais. Aqui eu fiz a abertura de pátios internos e o recuo no fundo para a troca de ar dentro dos ambientes e também para maior incidência de luz. Foi acrescentado o volume à parte para os usos coletivos privados no segundo pavimento. Agora, com o deslizamento das barras, o visual do pedestre ficou ainda mais suave perante a altura da edificação. Eu criei também espaços entre as unidades residenciais, que serão varandas de uso coletivo dos moradores, para fortalecer as relações de vizinhança e criar respiros em meio ao espaço edificado. E, por fim, o diagrama que mostra a estrutura, com pontos de apoio de 7,5 em 7,5 metros, respeitando a malha estrutural e recuada, para deixar a fachada livre no primeiro pavimento e diferenciar na parte residencial, que vai estar aparente. Colocando os estudos mencionados em prática, obtive este resultado em 3D para o anteprojeto. Vou mostrar agora algumas vistas aproximadas desse resultado. Aqui é a entrada ao sul, com carga e descarga, garagem e alternativa para os funcionários. A entrada principal em ângulo e com ripado fixo para marcação mais evidente. Ripados fixos para quebrar a monotonia e melhorar o clima dentro dos ambientes, ao mesmo tempo que também proporciona privacidade em alguns pontos. Janelas em vidro onde acontecem as aulas e academia para atrair a comunidade. Janelas verticais tipo camarão de correr, para que o morador possa jogá-las conforme deseja a entrada de sol.
Nos corredores internos, janelas camarão na horizontal, para melhorar a visibilidade e, ao estar abertas, desobstruírem a passagem. Guarda-corpo da circulação interna em material leve e vazado. E, por fim, uma imagem de uma das varandas internas. Agora, nas plantas baixas, eu vou mostrar um pouco da distribuição dos ambientes e circulações. O subsolo ficou com 30 vagas, pois serão 30 apartamentos. Nele também há lugar para os reservatórios inferiores. No térreo, acessando pela entrada principal, temos à direita a circulação em volta do jardim central, que leva aos ateliês, academia e piscina. E à esquerda a entrada para o restaurante, que também pode ser acessado por fora, assim como a biblioteca-café. Mais ao fundo, a entrada restrita para a infraestrutura e a circulação vertical. No segundo pavimento, subindo os elevadores, à direita ficam os espaços coletivos privados, com salão de festa, salas de jogos, cinema, banheiros e lavanderia. E também iniciam os apartamentos privativos, sendo eles em dois tamanhos, um menor de 34,9 metros quadrados e o segundo modelo com 53,1 metros quadrados. No terceiro pavimento nós temos a horta e mais apartamentos privativos, assim como no quarto pavimento, sempre com os vãos de respiro intercalados em alturas e dimensões diferentes conforme a modulação utilizada. Aqui nós temos as fachadas leste e sul e 2 cortes realizados. No corte longitudinal, a gente pode perceber que os vãos das circulações internas para o coletivo privado e unidades residenciais não são todos iguais, facilitando a entrada de luz e dando mais dinamismo aos espaços internos da edificação. No corte transversal, nós estamos vendo uma das varandas com pé direito duplo, e também o recuo interno da parte coletiva privada, diferenciando das unidades residenciais que estão acima e ao fundo. Aqui mais algumas imagens do projeto, que seria a primeira uma vista sudoeste, a segunda norte, que mostra ali a ideia da iluminação zenital na parte da piscina, e a última vista a noroeste, que mostra um pouquinho da fachada da parte de trás. Já o quadro de áreas, ele mostra que a área total alcançada chegou a 1,18 do índice construtivo, bem perto do permitido, que é 1,3. Bom, espero que tenham gostado e agradeço muito a atenção prestada até aqui.